Hoje nós vamos falar sobre a missão do Filho de Deus, a missão do Senhor Jesus. Nada é em vão. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito. E aqui no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala sobre a missão dele aqui na terra. Diz assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio com a missão para salvar a nossa alma. Esse amigo que vos fala, na verdade, você vê o meu corpo, mas eu sou uma alma. Entenda isso. Jesus não veio para salvar esse corpo, essa matéria que com o passar do tempo vai envelhecendo e daqui a pouco volta para a terra. Mas Jesus veio com essa missão para salvar o que está dentro desse corpo, que é a nossa alma. Entenda, Deus não enviaria o seu Filho a este mundo para salvar o nosso corpo. O nosso corpo vai envelhecer, isso é certo. Se você parar bem para pensar a missão do Senhor Jesus nessa terra, é extremamente importante saber disso. Ele veio para salvar a nossa alma, porque o nosso corpo, isso já é certo. Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo e aos poucos voltando para a terra, que é o nosso lugar. Nós viemos do pó da terra e ao pó nós retornaremos. Então, se a lógica da nossa vida seguisse isso, qual seria a necessidade de Deus enviar o seu Filho a este mundo? Veja que aqui ele fala para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E como você sabe, esse corpo, essa matéria, ela não vive para toda a eternidade. Quantos de nós já enterramos parentes? Quantos de nós já fomos em enterros de amigos, conhecidos? Dá para entender que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar para o pó, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela vai viver por toda a eternidade. Então, quando Deus olha para este mundo, ele vê a extrema necessidade de salvar a nossa alma. E claro, se não fosse o Senhor Jesus vindo em missão para nos salvar, eu não tenho certeza que eu seria salvo, porque se a salvação fosse por comportamentos, atitudes justas, então eu não alcançaria a salvação, porque eu nunca fui assim. Eu nunca tive as minhas atitudes corretas a ponto de receber minha salvação. Então, eu seria um candidato a perder a minha salvação. Mas graças a Deus que ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu unigênito para poder salvar a nossa alma. Porque se fosse por nós mesmos, nós não seríamos salvos. Então ele fala de alma, ele não fala de corpo, de matéria, não.
mais cedo ou mais tarde isso acaba. Mas a nossa alma não. Por isso ele fala, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não condena ninguém. Ainda que o ser humano faça muita coisa errada, ainda que o ser humano o rejeite, ainda que o ser humano faça pouco caso dele, mas mesmo assim ele quer salvar essa pessoa. Sabe? O amor do Senhor Jesus nos constrange, porque é algo que ninguém faria por mim. O que Jesus fez, a missão que Deus enviou ele, ninguém faria isso por mim. Então você vê claramente Deus falando, ó, eu não estou enviando o meu filho para condenar vocês, ainda que vocês façam muitas coisas erradas, ainda que vocês estejam vivendo da maneira que vocês querem viver, do jeito que vocês querem viver, mas eu não enviei meu filho para condenar vocês, não. Eu enviei meu filho para salvar. Aí ele continua assim, ó. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quer dizer, Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para trazer a salvação. Olha só a diferença. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, aqueles que creem nele, que se entregam para o Senhor Jesus, mesmo que o Senhor Jesus encontre esta pessoa no erro, no pecado, na injustiça, mas se esta pessoa crer nessa missão, de fato e de verdade, ela crer nessa palavra, então, mesmo toda errada, mas porque ela se arrependeu, porque ela creu, então ela passa a ser justificada. Por isso ele fala, quem nele crer não é condenado. A pessoa crê, ela se entrega. Quando fala crer, é diferente de acreditar. Crer é entregar. Eu creio, então me entrego. Quando eu me entrego, então o meu passado é apagado diante de Deus. Pode vir as lembranças aqui, mas diante de Deus é apagado o meu passado. Eu não vou ser condenado pelos meus erros por eu ter crido no Senhor Jesus, que Deus enviou ele para me perdoar. Do contrário, quando eu faço pouco caso, quando eu decido continuar no pecado, no erro, na injustiça, que é um direito seu, porque é o seu livre-arbítrio, mas ele diz: quem não crê já está condenado. Quer dizer, Deus não condena ninguém, mas a própria pessoa que não crê na salvação. E ele já diz qual é a condenação. Quer dizer, não é algo que Deus ainda vai dizer para a pessoa o porquê que a alma dela não foi salva. É muito simples. A sua alma não foi salva porque quando a luz chegou para salvar você, você amou mais as trevas do que a luz. Quer dizer, o que Deus vai falar mais em cima disso?
Você acha que Deus vai falar mais alguma coisa em cima disso? Ele é muito claro ao falar: olha, essa é a condenação. A luz veio para tirar a gente das trevas, mas vocês amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. E ele continua assim, ó. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, detesta a luz. Quem está na luz detesta. E ele diz assim, ó, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Você, quando conhece o Senhor Jesus de verdade, não dá para conhecê-lo e continuar no erro, na injustiça, no pecado, não dá. Porque mais cedo ou mais tarde, essa luz vai brilhar e você vai ser reprovado. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, você pode estar na posição que for. Se você está na igreja, você participa de um grupo, você participa de um ministério, alguma coisa, mas está andando nas trevas, mais cedo ou mais tarde, essa luz vai refletir e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver as obras das trevas, mais cedo ou mais tarde. E ele diz assim, ó, quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quer dizer, do outro lado, a luz também vai brilhar, mas para mostrar a nossa vida ao mundo de trevas. Não que nós somos melhores, que somos feitos melhores que os outros, não. É para mostrar para os outros que há essa luz, que há essa salvação. Então a obra de Deus é feita na minha vida para que através de mim, quando a luz dele entra, todo mundo veja a obra de Deus. Então quando a luz bate e eu estou no erro, na injustiça, então todo mundo vai ver aquilo. E também, quando eu ando na verdade, a luz de Deus, ela vai refletir essa vida de verdade. E através dessa vida de verdade, outros vão poder glorificar a Deus. Então você que está aí, você entendeu a missão do Senhor Jesus? Você entendeu o porquê que realmente ele veio ao mundo? Não para salvar o nosso corpo, que vai voltar para o pó da terra mais cedo ou mais tarde, mas tudo isso foi por amor à nossa alma. Deus amou a nossa alma de tal maneira para não perder a gente, para não perder a nossa alma. Ele enviou o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, você vai receber essa luz na sua vida. Esteja conosco, estamos cada semana enviando as mensagens no nosso canal. Acompanhe o nosso canal, se possível se inscreva, mande seus familiares, ajude-nos a levar a palavra de Deus àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão precisando. Nós não tratamos de religião, nós tratamos daquilo que faz a diferença na vida do ser humano. E Deus, ele quer que aconteça aquilo que ele fez nessa missão, que é enviar o Senhor Jesus para salvar a sua alma. Se você deseja, você pode se entregar para ele hoje. Só depende de você.